a pandemia nos mostrou o quão a casa é diferente de um lar. Sim. Né? Esse conceito já existia, né? Mas eu acho que com a pandemia foi convidada. É porque todo mundo foi jogado para casa. Obrigatoriamente. Né? E aí, não necessariamente a sua casa era o seu lar. Uhum. Né? Todo mundo precisou de um psicólogo durante e depois da pandemia. Como é que tu vê a pessoa ali naquele ambiente de extremo estresse, né? Uhum. E aí também convivendo com não só a casa, a família, né? Nos teus atendimentos aí. Como é que as pessoas começaram a lidar com isso? E às vezes de entender o que é que precisava mudar ali. O que acontece? Dentro da rotina, né, das pessoas, assim, tem horário, aí acorda e tem, né, muitas vezes a casa parece um local... O dormitório, né? Dormir. Exatamente. Tanto se a gente fizer um apurado da pandemia, nós tivemos, assim, por exemplo, empresas que vendem materiais, né, para casa, tomadas, né? Material de construção. Material de construção, exatamente, me faltou aqui. Tiveram um certo acréscimo, porque inclusive saiu uma reportagem sobre isso, porque as pessoas não tinham tempo para olhar, né, para isso. E aí, tipo assim, estava ali. Você então precisava ajeitar, né? Então a gente tem esse conteúdo concreto, né? E a gente tem um outro conteúdo que é o relacional, onde eu estou com a minha família, né? Estou dentro da minha casa, convivendo ali 24 horas com o marido, com filhos, com a avó, com, né, os agregados, digamos assim, outros familiares. Sim, e muitas famílias, às vezes grandes, dentro de muitas famílias que eu não tinha o costume de conviver 24 horas por dia, dormindo, acordando, se alimentando, trabalhando, né? Como diz o nordestino, assoviando, chupando cana ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas foram coagidas, não é nem coagidas, mas elas foram obrigadas, né? Obrigadas a lidar, né, diante das situações, lidar com essa dificuldade dentro dessas relações, aquilo que eu não tolero no outro, porque eu não estou grudado no outro ali todo o tempo. E aí eu me vi, né, as pessoas se viram e disseram assim, nossa, isso aqui eu não tô dando conta, né? Porque o meu filho vai para a escola de manhã, eu tô no trabalho, um exemplo, né? Então ele fica só um turno em casa e tá tudo certo. E aí vem a invasão do tédio, do que falta do que fazer, né, da criatividade, muitas outras... Falta, né? de privacidade. Falta de privacidade. Então veio toda uma série de situações, né, que tem o mundo antes da pandemia e o pós-pandemia, Sem dúvida. Onde eu acredito, onde as pessoas tiveram a oportunidade, ou um convite para se perceberem, para se auto-observarem, para se conectarem consigo mesmos, né? Porém, nós tivemos alto índice de divórcio, nós tivemos alto índice de abuso sexual, nós tivemos alto índice de violência doméstica, né? Sim. Então, assim, por conta talvez disso, dessa obrigação, essa dificuldade de lidar com o diferente, com aquele outro, mais que seja seu marido, sua esposa, enfim, e eu não sabia lidar com aquilo, né? E nós ficamos privados de muitas coisas, né? E a privação, muitas vezes nós não sabemos lidar, realmente. E aí isso torna algo que eu não consigo sustentar. E eu não tenho para onde recorrer, eu só tinha ali. Só tinha aquele espaço. Naquele espaço. E talvez, por isso também, as pessoas viram o quanto a casa fosse inadequada. Sim. Né? Começaram a entender o espaço melhor. E a arquitetura, com a definição desses espaços, poderia ajudar muita gente. Tá certo que a gente tem que entender também no país que a gente vive, sim, né? Sim. Não é todo mundo que tem acesso a uma arquitetura de qualidade, que tem condições de ter acesso à arquitetura e fazer a arquitetura acontecer, né? Mas se tivesse um ambiente mais propício, as relações seriam muito mais tranquilas, né? Mas ninguém estava preparado. Inclusive veio home office, né? Que já está sendo revisto, né?
já está tendo outras consequências que a gente está vendo, pode até entrar um pouquinho nisso também, né? Mas as pessoas começaram a viver e entender o espaço, e aí é aquela questão de experiência, né? A experiência antes era uma, a experiência se tornou outra, né? Teve gente que não queria mais apartamento de jeito nenhum, porque dormia no apartamento e ia trabalhar, né? Isso. E aí, quando foi obrigado, viu que aquilo ali não era para ele, né? Então, foi um momento muito, muito complicado. Mas aí eu vejo o seguinte, como é que a arquitetura também tem um lado humano e psicológico ali para a gente identificar isso, né? Da gente conseguir essas informações e conseguir passar isso para o papel. Porque o cliente vai ter que nos abrir essa caixinha dele ali. Eu fico imaginando, sabe, Regis, porque assim, para eu dizer para você o que eu gosto, o que eu espero, eu preciso me conhecer, né? Sim. Eu preciso saber o que faz sentido, o que faz atende às necessidades, né? Só que às vezes nós seres humanos, né, nós vivemos uma sociedade onde as coisas são imputadas, né? Elas são lançadas e tem que ser assim, né? Então eu imagino que quando é convidado a pensar, é melhor a parede assim, a parede, né, a parede A, ou a parede B, eu não tô conseguindo nem ver a diferença. Eu não sei, para mim qualquer uma faz, né? Né? Mas às vezes é o custo que vai determinar, às vezes é a sensação que aquela parede vai lhe causar, né? Então, assim, as pessoas, elas não se conhecem, né?